Bom dia, a paz a todos, que Deus te abençoe nesse dia. Quero trazer aqui para nossa meditação um versículo da palavra do Senhor, né? A palavra nessa manhã, nesse devocional. Essa palavra tem falado comigo durante essa semana e queria compartilhar com você um pouquinho, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que é a história de Moisés, a história da sarça, que diz assim, né? E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas atrás do deserto e veio a Horebe, no monte de Deus. E lhe apareceu o anjo do Senhor, de fogo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Me virarei agora para lá, e verei esta grande visão, porque motivo a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, chamou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Moisés, Deus, não te aproximes para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas, terra santa é. Então essa palavra, ela nos ensina muitas coisas, mas eu quero trazer para a nossa meditação nesse dia, sobre o que Deus, ele falou com Moisés nessa passagem. Que chama atenção foi que Moisés, ele estava ali no cotidiano normal, no dia a dia. Moisés estava ali apacentando as ovelhas, e talvez seria um dia normal para Moisés, como para mim e você. A gente se levanta, a gente vai trabalhar, fazer nossos afazeres, nossos compromissos, e nós não podemos esquecer que nós temos um Deus em que nós servimos, um Deus que nós trabalhamos para Ele, servimos para Ele, tudo que nós fazemos é para a glória dEle. E Moisés ali no dia normal, no dia dele, do seu cotidiano, do dia a dia, Moisés pega as ovelhas do seu sogro Jetro, que ele apacentava, e Moisés vai até esse Monte Horebe. Eu creio que todos os dias Moisés ia, né, nesse lugar, e ali Moisés, eu acho interessante, pesquisei sobre isso, que naquela época a sarça se queimar era normal. Então, assim, em qualquer lugar Moisés passava, né, por causa da geologia do lugar, por causa do clima do lugar. Lá é muito quente. Eu creio que era muito mais quente nessa época. E por algumas circunstâncias a gente sabe que o mato seco, o tempo muito seco, pode acontecer alguns incêndios naturais, por causa do reflexo da pedra, o brilho ali, todas essas coisas que a gente sabe que acontece. E sarça se queimar naquela época era normal. Moisés com certeza via sarça queimar quase todos os dias, por causa do calor, por causa do clima. Só que ali Moisés chamou a atenção dele que aquela sarça era diferente, não era igual às outras. Ela se queimava também, só que não apagava. Eu fico imaginando Moisés ali apacentando as ovelhas, e a primeira coisa que Moisés foi olhar para aquela sarça e achar que era como outra sarça normal, que estava se queimando também. Só que Moisés observou que ela não se consumia. Então eu imagino que Moisés ficou assim tempo olhando para aquela sarça, não se queimava, chamou a atenção dele. E Moisés sobe ao monte, e ali o anjo, ali Deus, né, se apresenta a Moisés, e Moisés ele fala: Eis-me aqui. Então o que me chama a atenção nessa passagem, Moisés estava ali assim, no natural da vida dele, e Deus falou com Moisés. E por que Deus não fala com a gente? Porque muitas vezes a gente está tão preso no nosso dia a dia, tão preso no nosso trabalho, tão preso talvez nos sonhos que a gente tem, que não é errado a gente sonhar, não é errado a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas Deus, ele quer que nós temos essa percepção espiritual, ter discernimento
Talvez Deus ele quer falar conosco no natural, talvez no nosso trabalho, na empresa, na nossa família, na nossa vizinhança. Nós não prestamos atenção nisso, como é devidamente, seria, né, devidamente a gente prestar atenção pelo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Talvez Deus quer falar conosco, talvez Deus está falando com você através desse vídeo, em coisas simples. Não é um vídeo, geralmente o meu vídeo é um vídeo caseiro, só boto mesmo no celular e gravo do meu, assim, do meu jeito, dentro do que eu posso, né? Mas talvez Deus está falando assim como Ele falou comigo. Talvez Deus ele quer se apresentar para nós de uma forma natural, de uma forma simples. Deus quer isso. Assim como Deus fez com Moisés, Moisés via aquela sarça queimar todos os dias, mas uma sarça chamou a atenção dele, ele teve curiosidade, e ali Deus se apresentou para ele, e Moisés teve a história que teve. Moisés foi um maior legislador que já pisou nessa terra. E Deus ele também quer falar conosco, Deus ele quer nos usar, Deus ele quer, a maioria das vezes Deus ele quer chamar a nossa atenção. E Deus chama a nossa atenção no simples. Talvez você acorde e você olha para a natureza, Deus está falando com você. O ar que nós respiramos é Deus falando com você, Ele está te dando mais um dia de vida para você poder viver, contemplar a grandeza de Deus. Então essa palavra que eu deixo para a nossa meditação nesse dia, passa a observar mais as coisas de Deus, passa a contemplar mais o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem colocado em nossa volta, as pessoas que Deus tem colocado em nossa volta. Passa a observar tudo isso e veja o que Deus vai fazer com nós. Veja como nós podemos contemplar a grandeza de Deus nas pessoas, na natureza e tudo que Deus criou para nós contemplarmos. Talvez a correria do dia a dia está fazendo nós deixarmos a nossa vida ficar no automático. Talvez as lutas do dia a dia, o trabalho, a circunstância está fazendo nós deixarmos de observar coisas simples, como Moisés não observava, e aquela sarça chamou a atenção de Moisés. Talvez a sarça que Deus quer usar para chamar a nossa atenção, talvez pode ser uma pessoa dentro da nossa casa, pode ser um amigo do trabalho, pode ser um vizinho nosso. Então sim, pede a Deus para que nos dê, que nós possamos, né, pedir a Deus, falo para mim também, que nós possamos pedir a Deus discernimento espiritual, para nós podermos ver o que Deus quer fazer conosco, através da nossa vida, apesar da nossa vida, pelas pessoas, ou por alguém que talvez está precisando de uma palavra, de uma resposta, um ânimo, que nós possamos ser esse instrumento usado por Deus, assim como Moisés foi usado para salvar aquela geração todinha de Israel. Então essa palavra que fica para você nessa manhã, que Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos, tudo que você colocar as mãos e os pés, que seja as mãos e os pés do Senhor, que Deus continue te abençoando. Um abraço e até o próximo.